Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 13 de novembro de 2024, quarta-feira, um dia que Deus criou para todos nós. Deus te abençoe. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O nosso versículo é o 29, que diz assim a palavra do Senhor. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Isso é um assalto, né? Descrito na Bíblia por Jesus. Realmente, parece assim, fica bem. É o que nós estamos vivendo aí no nosso Brasil, sendo assaltado nas ruas e nos gabinetes. Mas Jesus é lindo, tá bom? Vamos aqui ao texto, tirar um aprendizado dele para a nossa vida cristã aqui na terra, tá certo? O versículo começa dizendo: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Amém? Jesus não está falando de um tapa literal. Se alguém bater na minha face, instintivamente eu vou reagir. Se for maior do que eu, corro. Se for do meu tamanho, eu tento ver. Se for menor, é show. Mas um tapa no rosto, instintivamente a gente reage, isso é natural. Então Jesus, ele disse que, está dizendo aqui, usando essa informação para o crente, para o cristão, quando ele disse te bate na face, ele também está tratando dessa condição de a gente não, falando para o discípulo, que a gente não reaja de igual modo o outro faz naquilo que sejamos ofendidos. Vou repetir. Um tapa literal aqui, eu vou reagir. Qualquer ser humano reage, tá certo? Então Jesus está falando de comportamento mesmo. Quando ele diz o que bate, então nós vamos encontrar pessoas que vão nos tratar mal, vão nos ofender, vão mentir a nosso respeito, vão fazer um monte de coisa. Então Jesus está dizendo para a gente não reagir na mesma condição deles, mentir, inventar coisa e tal. Então Jesus está tratando para o seu discípulo, para o cristão, para aquele que crê, essa condição. E o texto diz o que está... porque o cristão está aqui para dar testemunho de Jesus. Com exceção daquela chicotada que ele deu no pessoal, nos fariseus, que ele não gosta de fariseu assim como eu, a gente não pode pegar aquilo literalmente. Com exceção daquela chicotada, o resto ele ensinou. Aí também tem hora que é preciso a gente reagir com uma certa força, mas sem ser proporcionalmente na mesma condição do incrédulo, que o incrédulo às vezes faz injustamente, faz covardemente, o crente jamais reagirá assim, tá certo? Então, oferece-lhe também a outra, ele tem esse caráter exatamente da gente não gerar em nós um sentimento de ódio. Pode até ter ódio, se zangar, ter raiva, isso é momentâneo, precisa passar. E aí Jesus está nos ensinando que nós não devemos reagir na mesma proporção do ódio com que o outro nos ofendeu, nos tratou. É disso que Cristo está falando, está nos ensinando para que eu e você, como crente cristão, possamos pensar nisso. Um tapa literal tem uma reação literal. Mas essa ofensa do dia a dia, mentir, falar, fazer um monte de coisa contra um cristão, o cristão está aqui, foi chamado para testemunhar de Jesus. E Jesus amou, nós precisamos amar como ele amou mesmo, tá certo? Não é só cantar, não. Perdoar, tem que perdoar de verdade. Orar pelo inimigo. Isso é coisa de crente. É disso que Jesus está falando, tá certo? Nos ofende, não vamos reagir com ódio, nem na mesma proporção da ofensa. Vamos reagir como um crente deve reagir, abençoando, orando. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: e do que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Vai ficar nu. É assalto mesmo, tá certo? Amém, Jesus. Se for literal, é assaltar e tomar a minha roupa, né? Tá certo? Mas o que Jesus está falando aqui
Entenda isso. Eu não sou obrigado a entregar minhas coisas de graça, assim, para alguém. Não. Não é isso que Jesus está falando. Não é que eu tenha assim que ser obrigado a entregar gratuitamente aquilo que é meu. Jamais. Eu posso dar uma coisa se eu quiser. Tomado de assalto, eu tenho o direito de ir à delegacia denunciar. Tá errado, não, tá certo? Roubou, entrou na minha casa, eu sou crente, vou à delegacia, isso não é errado, não, tá certo? Isso não é tratar mal o outro, não. É buscar um senso de justiça que precisa ter aqui na Terra também, tá certo? Então, quando ele diz essa condição de tirar a capa, o que Cristo está nos orientando é o mesmo princípio do início do versículo, é não reagir na mesma proporção, com a mesma raiva, com o mesmo ódio. Agora eu vou tomar o que é dele também. Não. É exatamente isso que Cristo ensina ao seu discípulo, é não reagir na mesma proporção do ofensor, tá certo? Então, tirar a capa é como se fosse no sentido de agressões mesmo. Te ofendeu tanto que você ficou envergonhado, né? Então, deixa isso aí, não reage na mesma proporção. Deixa levar também a túnica, né? Quando Jesus fala isso, ele está estabelecendo um padrão para a vida cristã, tá certo? Para o crente. Ou seja, Cristo, é isso que Cristo está nos ensinando, a não retribuir na mesma moeda, tá certo? Entenda, já falei do princípio, se bater literal, vai ter resposta literal, pode ter certeza. Mas Jesus está tratando de comportamento, de ser ofendido, de ser maltratado, de ser escorraçado, assim, e ser assim, vituperado, envergonhado. Jesus está falando disso, o crente não vai responder na mesma palavra, não. Por quê? Porque o crente sabe que está certo em Jesus. Isso não é vanglória. Olhando para a Bíblia, devemos agir pela Bíblia. Orar pelo inimigo, perdoar, amar. E amar o próximo não significa concordar com o que ele faz, não. Amar o próximo é querer o bem dele. Amém? Não é concordar com o mal. Muita gente que faz o mal, mas o cristão ama, no sentido de querer o bem. Isso é coisa de cristão. Jesus vai nos ensinar isso, portanto, que o Senhor possa nos abençoar a viver um evangelho que revele Cristo. Não o que eu penso ou o que eu acho, tá certo? Mas aquilo que Cristo nos ensina, nos orienta, tá bom? É uma breve reflexão. Que Deus possa te abençoar. Se você estiver sendo envergonhado por causa do evangelho, não vai responder na mesma moeda, não. Faça a diferenciação. Se é um assalto literal, eu tenho que ter uma reação literal. Vou à justiça, denunciar, faço um boletim de ocorrência, o que for necessário. Isso é uma ação literal. Mas Cristo está falando de comportamentos nesse sentido de ser envergonhado, maltratado, não devemos reagir da mesma forma. Amém? Que Deus nos dê graça, nos dê domínio próprio, para que nós não reajamos segundo a nossa carne, mas é segundo o Espírito de Deus mesmo. Isso também não é covardia, não. É estar aqui para testemunhar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso padrão. Eita, pastor, agora botou foi alto. Mas você pensa que Jesus quer coisa por baixo? Não. Quando ele lhe salvou é porque ele sabe que você é uma pessoa importante para ele. E Jesus não nivela por baixo, não. Jesus nivela por cima, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E o crente precisa entender isso. E também estamos aqui na terra. Tá certo? Então, que o Senhor nos dê graça, te abençoe. E Ele nos abençoe para que nós possamos aí cada dia mais abençoar a nós mesmos e aos que estão perto de nós e a sociedade. O cristão está aqui para orar por essa sociedade corrupta aqui do Brasil. O negócio é terrível. Estamos aqui para orar, para abençoar. Não temos raiva das pessoas, mas somos contra tudo que é errado. Tá certo? Isso é o que cristão faz. Deus te abençoe, te dê aí uma boa quarta-feira e o Senhor seja contigo. Abençoe a tua casa, a tua família e a minha casa também, tá certo? Eu desejo que Deus nos abençoe, a mim e a você, em nome de Jesus. Que o Senhor possa assim ser graciosamente abençoado, que o Senhor possa nos abençoar assim graciosamente. Amém?
Glória a Deus.